Tem gente aqui, a entrada de Itapetim, e registrei esse momento. Nessa composição, essa composição eu fiz ela aqui, comecei a fazer ela aqui. E eu vim, era uma noite de São João, e eu ia lá para o centro organizar uma quadrilha, acho que em 2003, se não me engano, certo? Mas volto um pouquinho antes para dizer a vocês, quando a gente chegava, que era menina aqui, quando era menina a gente passava aqui, daqui até lá em cima, era onde a vista alcançava, até onde tinha o posto de gasolina, lá em cima, Chiquinho por ali, era toda a casa tinha uma fogueira, certo? Então, um dia, em 2003, quando ia passando aqui, eu vi que as fogueiras não existiam mais, só algumas falhadas, mas tinha bastante ainda, né? E então eu fiz essa composição aqui, falando lá em cima. Quando eu cheguei lá no centro, ela já estava pronta, né? Foi assim, uma coisa, veio assim aquela inspiração e eu criei ela daqui de carro, viu? Veio de carro. É uma coisa impressionante. Cheguei lá, só fiz escrever e dar umas melhoradas, né? Mas por quê? Porque eu vivi isso, eu vivi a transição desse tipo de tradição aqui, que eu estava vendo ela morrer. Mas hoje também é noite de São João. E olha, não tem uma só fogueira, certo? Não tem uma só. Mãe tinha uma história que dizia: pior seria se pior fosse. Então tá aqui, ó. Então, hoje ainda tá pior, mas a gente tem que dar graças a Deus, porque tá vivo, porque tá escapando da pandemia, né? Hoje tem um decreto aqui no município que ninguém pode fazer fogueira no município, tá certo? Nem soltar fogo. Então, por isso que não tem nenhuma fogueira. Algumas pessoas do tempo da gente ainda faz, né? Mas as tradições, elas vão embora. Com o tempo elas vão se acabando, aquelas pessoas vão morrendo e as tradições vão mudando. Algumas coisas, como o balão, por exemplo, né? O balão é muito bonito, mas o balão gerava muito incêndio. A fogueira também, há um desmatamento para fazer todas essas fogueiras, né? Muito embora que lá no sítio da gente tinha essas fogueiras. Tinha essas fogueiras e a gente, e acho que era uma maneira do meu tio Severino, que é falado na música aí, sustentava todos aqueles filhos dele, os sobrinhos, a família todinha ao redor daquela fogueira. No dia que ele ia fazer aquela fogueira, da manhã, pela manhã logo, na manhã logo a gente levantava cedo, naquela alegria, porque a gente nunca viu uma luz, não tinha energia. E no dia da fogueira é o dia que a gente tinha uma luz grande, iluminando tudo. Tá certo? Então, aquilo era arretado para nós, né? Aquele dia era um dia especial. Então o meu tio fazia, né, aquela de manhã, juntava a meninada todinha, que era muito,
lá de casa, da casa dele. E eu sei que a gente atrapalhava mais do que ajudava, mas ele tinha aquele prazer de reunir aquele lote de meninos, jogar em cima do carro de boi e nós tudo ia pro mato tirar a fogueira. Aí ele fazia uma fogueira bem grande, que era uma fogueira coletiva, que era para a casa de Maria Tereza, que a gente morava, e a dele. Aquela fogueira do tamanho do mundo. Então a gente achava bom demais, era a festa da gente. E ficava tudinho ao redor da fogueira e ela ali. A gente ajudava às vezes ele fazia uma pólvora, ele mesmo fabricava a pólvora que era para festejar com o rio único que ele tinha lá, né? Dava uns tiros, alguns dos meninos, filhos dele, os meus irmãos, outro primo chegasse lá, dava uns tiros também. E ficava tucaiando que era para ninguém tomar a fogueira, né? Tomar a fogueira era dar um tiro sem o dono ver, dar um tiro dentro da fogueira assim, bem. Aí pronto, tomava a fogueira, né? Então a gente eu fui criado lá dentro dessa cultura toda e com essa satisfação todinha. Às vezes a gente não ficava, todo mundo em casa, porque às vezes tinha uma novena. Na noite de São João, quantas vezes tinha novena? Ou lá mesmo, a novena com os zabombeiros. Ou tinha, geralmente os zabombeiros, os beijarais, né? Às vezes a gente ia tinha na casa de uma tia, tinha a madrinha Anália, né, que fazia sempre uma novena por lá, mais Padre João. E lá às vezes a gente ia, quando ele fazia na noite de São João. E nós íamos lá depois que tinha a novena, tinha o leilão, aí depois tinha uma dança. Depois, né, no final os zabombeiros tocavam para as pessoas dançar. Agora só dançavam os homens. As mulheres ficavam só assistindo a dança. E a gente lá pelo meio, já era o menino, ficava pelo meio pulando, né? Lá também, cortando tesoura. Nunca fui um cortador de tesoura bom não, mas aí tinha Padre João, tinha Hospício, aí tinha Vicente, tinha Raimundo, tinha mestre que ficava pulando pelo meio também, né? Era uma brincadeira muito saudável, né? E de vez em quando o outro pulava por ali, alguém da banda, vinha mais a banda por lá, pulava também. E a sala enchia de homem dançando. E as mulheres só olhando e os outros que não tinham coragem de dançar, né? Então, isso eram umas tradições. Não tinha forró, né? Enquanto a gente fazia isso, vamos dizer assim, que a gente dava um prejuízo assim à natureza, queimando aquela madeira, mas aquele pessoal não tinha vício, como meu tio, ele não tinha vício nenhum, não bebia, não fumava, vício nenhum. O costume que ele tinha era seguir aquelas tradições. Enquanto isso, né, as pessoas saíam ganhando porque as pessoas não tinham certos costumes ruins que as drogas, a própria cachaça traz, né? Então isso não existia lá. E assim vivia a gente, né? Por lá naquelas tradições. Por isso que hoje eu vivo, né? Tentando conservar mais alguma cultura. Mas eu sei que as culturas passam, né? Mas eu não podia deixar.